Aquele pão quentinho você encontra aqui na Padaria Que Delícia. Variedade de bolos e muitas outras delícias, sem falar de um atendimento maravilhoso. Pensou em variedade de pães? Só aqui na Que Delícia você encontra. Rua José Paz de Abreu, 1236, Jardim Flamboyant, Cabo Frio. Lojas 1 e 2. Telefone 99603-0729. Há 18 anos, a Drogavet, líder em farmácias de manipulação animal, busca proporcionar o melhor tratamento através da manipulação veterinária. Pensando em tornar o momento de medicar o seu pet menos estressante, a Drogavet possibilita a manipulação do medicamento na dose certa, em diferentes fórmulas farmacêuticas, como biscoitos, géis, caldas, molhos e muitas outras. Em algumas destas formas farmacêuticas, é possível adicionar flavorizantes, que podem dar sabor ou cheiro de alimentos já conhecidos e amados pelo seu pet, como frango, bacon, carne e diversos outros sabores personalizados. É mais qualidade de vida tanto para o pet quanto para você, tutor. Faça-nos uma visita. Estamos na Rua Eduardo Magno Valadares 31, Centro Araruama. Telefone 2665-2434. Olá, boa tarde, meus amigos que acompanham a gente em casa, ao vivo aqui pela televisão. É com muito prazer que a gente inicia mais um podcast Vida e Saúde para conversar com você que está em casa e sempre acompanha os nossos programas e que espera sempre boas informações, não é, meu amigo Matheus? Com certeza. Boa tarde, meu amigo e minha amiga farmacêutico, meu amigo e minha amiga telespectador. É um privilégio ter você nos assistindo uma hora dessa para a gente poder trazer um conteúdo de qualidade para você. E hoje a gente trouxe dois farmacêuticos com uma longa carreira, duas referências no que diz respeito ao ramo farmacêutico, a ser farmacêutico aqui no estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, doutora Gelsi, doutor Alexandre Baense, Alex Baense. Eu gostaria muito que vocês se apresentassem para o nosso amigo e nossa amiga que está nos assistindo, pudesse conhecer um pouquinho melhor sobre vocês, aonde vocês se formaram, de onde vocês eram, a carreira que vocês escolheram traçar na farmácia. Bem, meu nome é Gelsa Rúbia, eu sou farmacêutica, graduada pela UF. Lá eu tive a oportunidade de cursar o curso de farmácia industrial. E há 25 anos eu tenho trabalhado a minha trajetória dentro das farmácias de manipulação ou farmácias magistrais.
né? Essa formação de farmácia industrial contribuiu muito para essa decisão, né? Porque nós replicamos na farmácia magistral, dentro de uma menor escala, todo esse conhecimento técnico farmacêutico para poder trazer, né, à disponibilidade da sociedade, dos nossos pacientes, medicamentos com eficácia e segurança, né, que possam atender às suas demandas. A minha história com a farmácia começou na infância, doutor Matheus. 2 acidentes. Meu Deus. Uma queimadura e um AVC, né? A minha mãe teve um AVC uma semana antes de eu fazer 10 anos de idade. E depois da cirurgia, remoção de coágulo, todas essas coisas, né? Ela foi para casa, depois de 1 mês e pouco, e o neurologista tava ela com homeopatia. Eu achava um barato aquelas bolinhas, sabe, né? Uhum. Tinha uma carreira de bolinha assim, na penteadeira, tomava um frasquinho e ia pro final da fila, né? E assim, pô, aquelas bolinhas estavam salvando minha mãe, né? E nesse contexto ainda, um pouco depois, minha mãe já estava em casa, eu tive um acidente doméstico com um prato de comida que tinha sopa de fubá. Conhece? Muita coisa. Então, né? Aquela sopa de fubá com covinha, ovinho mexido e tal. E eu cheguei muito esbaforida da rua, criança levada que sempre fui, né? E me servi e sentei na cama e o prato virou na minha perna. E onde se encontra socorro numa emergência nos anos 70? Farmácia. Então eu fui até a farmácia Laranjal do Dr. Hernani. E ele pesou numa balancinha granatária um pozinho amarelo, que hoje eu sei o que é, né? Furazolidona, preparou a pomada, fez o curativo, aplicou a pomada e todos os dias eu retornava para trocar o curativo, né? Então foram 2 experiências com medicamentos e com profissionais de saúde que me levaram até a farmácia, esse caminho que eu já trilho, né? Como eu disse, há mais de 25 anos e tenho orgulho de dizer que é a minha vocação. Que bacana, doutora. Tem história, hein? Bastante. A gente se encontra na farmácia, com né? certeza, com certeza. Doutor Alex, faz as honras. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Thalita, doutor Matheus, doutora Gelza. Então, a minha trajetória na farmácia é um pouco parecida, mas a experiência é um pouquinho diferente. O que aconteceu? Lá nos anos 80, o meu pai, então, era prestador de serviço, foi fazer serviço numa farmácia com manipulação lá em Petrópolis, a farmácia do Dr. Souza. Eu tinha 14 anos de idade. E ali, ele pegou, hoje eu sei o que ele pegou, na época eu não sabia, ele pegou aquele pó, pegou vários pós, misturou e atiou fogo, ou seja, ele fez a pólvora branca. Hoje eu sei que é clorato de potássio, pegou sacarose, triturou separado e misturou. Aquilo me impressionou e ele virou para mim e falou assim: você quer ser farmacêutico? Eu falei, aqueles vidrinhos, aqueles frascos, aquela balança granatária. Aquilo me impressionou, eu jovem, 14 anos de idade. Falei, quero. Ele falou, você tem que gostar de química. Estuda química porque é um curso que demanda muito conhecimento em química. Isso lá nos anos 80. E aí, eu fui fazer o curso técnico em química. Terminei o curso técnico em química, fui trabalhar na indústria de cosméticos. Chegou lá, eu me debati com a necessidade de conhecimentos mais profundos em cosmetologia, que até então o curso técnico não nos preparava para isso. E aí ingressei logo em seguida na faculdade de farmácia. E ali foi só alegria, né? Uma profissão que realmente, na verdade, não fui eu que escolhi a farmácia, foi a farmácia que me escolheu e me abraçou. Se hoje o que eu sou, o que eu tenho, eu devo tudo à profissão de farmacêutico. Eu tenho outras graduações, eu não sei se o senhor sabe, eu sou formado em Química, licenciatura plena também, acabei de me formar recentemente em Direito, já estou aprovado na 2ª fase da Ordem dos Advogados, da OAB, porém, eu não deixo de ser farmacêutico, porque é a minha essência, é a minha história, é o meu pilar, é a profissão farmacêutica. Ai, que legal. Tanto é que o senhor já foi, num passado, até conselheiro federal, né, doutor? Sim, eu fui conselheiro no federal. Seu currículo isso aí Sim, também. eu fui conselheiro federal, representando o estado do Rio de Janeiro. Trabalhei no segmento magistral, lá no início dos anos 2000, eu trabalhei, foi o meu segundo emprego na farmácia, foi numa farmácia magistral, lá no centro do Rio de Janeiro, ali em Pilares, trabalhei 5 anos lá. A minha formação, eu vim lá da época era a AF, né? Depois o Unigran Rio, eu fiz o bacharel em farmácia e depois eu fiz farmácia industrial na UFRJ. Então a minha formação, como disse a doutora Gelza, é farmacêutica industrial, que ajudou muito a trilhar esse caminho na farmácia magistral.
Para quem está acompanhando a gente em casa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a presença, assim, do ponto de vista do cuidado para o paciente, para a sociedade de uma forma geral, que é a gente ter um farmacêutico na farmácia magistral. Que tipo de valor ele pode entregar para o paciente em termos de cuidado, de orientação, de assistência? Porque a gente, o cliente, o paciente que chega na farmácia de manipulação, dificilmente ele vai encontrar o farmacêutico ali fora, né, atendendo na mesinha. Isso pode ser um pouco mais usual na farmácia comercial. Sim. Mas só para as pessoas saberem que estão em casa, que podem também serem cuidados por esse profissional também na área magistral. Embora, como a Thalita mencionou, nem sempre o farmacêutico esteja ali visível, com certeza ele está presente, porque ele é responsável pela supervisão de todos os processos. E um foco da farmácia com manipulação, que é singular desse segmento, é a individualização do tratamento. É atender o paciente nas suas necessidades pessoais e específicas. Então, muitas vezes pode acontecer de você ter uma prescrição de um medicamento, vamos supor, um xarope. Né? Mas o paciente que vai fazer uso do xarope é diabético. Quem pode garantir que vai ser preparado esse xarope respeitando essa característica, produzindo o medicamento isento de açúcar? O farmacêutico magistral, que vai oferecer alternativas. Eu tenho alergia a determinado corante. Ok, a gente pode, né, fazer um ajuste aqui. Tal conservante me irrita. Tudo bem. Eu preciso de uma embalagem com tal característica. Né? Então, o farmacêutico magistral ele tem essa possibilidade de trabalhar pela personalização do produto manipulado e também atuar como um farmacêutico clínico, num atendimento individualizado, ouvindo as necessidades do paciente e, eventualmente, propondo, né, doutor Alex, uma prescrição farmacêutica, né, que a gente já tem regulamentado, o exercício da farmácia clínica e da prescrição, para contribuir com a qualidade de vida e bem-estar do paciente, não substituindo jamais qualquer outro profissional de saúde que atenda esse paciente, mas como um serviço complementar. Não é isso, doutor Alex? Perfeito, doutora Gelsa. A doutora Gelsa falou uma coisa muito interessante, que é a personificação do medicamento. O medicamento manipulado, ou seja, o medicamento da fórmula magistral, inclusive, né, doutora Gelsa, ele tem esse nome magistral porque vem de magister, que significa uma fórmula mestre, que o médico ali, ou o prescritor, porque há uma confusão de que muitas pessoas acham que o único prescritor é só o profissional médico. Não. Você tem outros profissionais prescritores. Além do médico, você tem o odontólogo, que pode prescrever formulações magistrais. Você tem o médico veterinário, porque você tem as farmácias magistrais de produtos veterinários. Mas uma das características principais das farmácias de manipulação é prestar esse serviço de individualização do medicamento. Isso é muito importante. É algo bem personalizado para aquele paciente. Sim, porque a indústria, né, doutora Thalita, doutor Matheus, doutora Gelsa, a indústria ela trabalha com aquele perfil estatístico. A gente, né, médio, que nós chamamos de 70 quilos, 1,70 m. E às vezes falta um pouco, por exemplo, atender essas peculiaridades. Porque a fórmula... a formulação industrial ela é fechada, porque uma vez registrada no Ministério da Saúde, ela tem que ser praticada daquela forma que o registro está ali. Por quê? Porque ela tem o que a gente chama de half-life, tempo de meia-vida, tempo de prateleira. Legal. Diferente da fórmula magistral, que ela tem como premissa a extemporaneidade. Você prepara para o período do tratamento. Legal. Uma coisa também que eu acho muito importante para quem está acompanhando a gente em casa é entender que as possibilidades de formas farmacêuticas variadas que a farmácia magistral pode fazer em virtude dessa personalização garantem adesão ao tratamento, até para os pacientes que têm dificuldade muitas vezes de deglutição. O sabor é muito importante para alguns, até para alguns pets, a gente esbarra muito nessa questão. São questões muito relevantes para as crianças também. Muitas vezes as condições do paciente que impedem, né, que ele possa ingerir o medicamento por via oral, assim como outras vias de administração, que a farmácia magistral dá mais possibilidades. Não, sem dúvida. E essas inovações, elas vão se aperfeiçoando com o tempo. Né? Nós participamos lá no grupo de trabalho sobre farmácia magistral no CFF com um grande colega nosso, doutor Alex conhece, professor Chavegato, né? Sim, professor Abraço, Chavegato. professor Chavegato, Abraço, mais de professor gato Chavegato. dos professores de farmácia Verdade. do estado do Rio. Grande mestre. Né? Professor de farmacotécnica, eu brincava com ele, eu falei, professor, você ainda está, né, ministrando aula, ensinando a fazer talco mentolado? Aí ele ficava rindo, né? Porque agora a gente tem
filme orodispersível, né? Um pequeno recorte que você coloca na boca e administra um medicamento muito útil para pacientes que não têm, né, a deglutição perfeita, pacientes com Alzheimer, por exemplo, né, ou que estão impedidos de fazer a ingestão de medicamentos. Várias formas mais, assim, digamos, lúdicas, né? A gente tem pirulito medicamentoso, jujuba, chocolate, né? Várias opções para tornar a administração do medicamento um processo mais facilitado tanto para o cuidador como para o paciente. Então, essas inovações elas vão, né, vindo com o tempo, e por isso é muito importante a gente bater numa questão, né? Nós dois aqui temos 50 anos de farmácia, né? É verdade. Somando só que, né, a gente está atualizado até ontem. É verdade. Né? Então, tudo que acontece em farmácia magistral até ontem, a gente procurou saber o que é. Então, a atualização profissional é um imperativo da profissão para qualquer profissional de saúde. Né? E para a gente ainda mais. Principalmente para nós, né, doutora? Sem dúvida. Principalmente. Todo dia sai uma RDC nova, uma legislação. Legislação, técnica, meios de comunicação, né? Olha, a gente está usando uma coisa recente, inovadora. É importante salientar, principalmente para o público, né, que não conhece muito sobre esse segmento magistral, que o nosso segmento magistral ele não está solto, ele é fortemente regulamentado pelas agências de controle, no caso a vigilância sanitária. Tá? Então, por exemplo, na equipe de fiscalização que uma farmácia sofre, é obrigatório, por lei, ter ali um fiscal farmacêutico. Por quê? Porque ele entende ali do métier, das questões da farmácia magistral, para poder estar verificando se toda a legislação sanitária está sendo cumprida. Então, a farmácia magistral ela é altamente regulada. Como a doutora Thalita falou, às vezes o farmacêutico não está ali no balcão, mas o farmacêutico está onde? Está lá dentro da produção, dentro da área de manipulação. Inclusive, nós temos a RDC 67 de 2007, né, doutora? Exato. Que traz toda a parametrização de como deve ser. Por exemplo, você tem que ter manipulação de segregados, não é feito de forma... Muitas pessoas acham que é como se fosse uma coisa muito artesanal, embora tenha uma característica da artesanalidade, por causa dessa especificidade. Não, tem muita ciência ali, muito conhecimento e muita capacitação técnica do farmacêutico. Aproveitando esse gancho, doutor, fala um pouquinho para um amigo que está nos assistindo, meu amigo, minha amiga ali que está nos assistindo, como que é o controle de qualidade das farmácias magistrais, uma vez que é rigoroso pra caramba, né, doutor? Sim, a primeira coisa que a farmácia magistral tem que aplicar, que a norma demanda, é a qualificação de fornecedores. Você não pode comprar insumos farmacêuticos de qualquer fornecedor. Primeiro, ele tem que estar autorizado, legalizado e tem que ter laudo de origem do fabricante da matéria-prima, para garantir o quê? A rastreabilidade do processo. Desde a síntese da molécula, todos os caminhos que ela passou, aonde ela foi, qual distribuidor, onde ela foi, tem que ter toda essa rastreabilidade. E ao chegar o insumo farmacêutico, ao chegar na farmácia, o farmacêutico ele é obrigado a proceder o controle de qualidade necessário para conferir as características de identidade, de pureza dos insumos farmacêuticos. Ou seja, você já tem a análise desde a fabricação, no caminho, no percurso, que a gente chama de cadeia de custódia, lá no distribuidor e ainda chegando na farmácia, mais uma conferência. Ou seja, a coisa, né, doutora, ela tem vários pontos de aferição dos insumos farmacêuticos para garantir o quê? A segurança e eficácia do produto manipulado para o paciente do nosso país. Perfeito. Quer completar alguma coisa? Uma coisa importante que o Dr. Alex mencionou é o seguinte, da mesma forma que a farmácia necessita fazer essa qualificação de fornecedores, como foi mencionado, a gente não pode adquirir um produto para a saúde de origem desconhecida. Então, eu gostaria de deixar essa mesma advertência para você, consumidor de produtos manipulados, consumidor de medicamentos, né? O medicamento, ele deve estar na farmácia. Né? Perfeito. Então, assim, hoje nós vemos acessíveis, infelizmente, alguns produtos para a saúde, inclusive medicamentos, em locais que não são farmácias. E isso é de um risco imenso. Além desse controle de qualidade feito com os componentes da fórmula, durante toda a preparação do produto manipulado, é controlada a umidade
no ambiente, a temperatura no ambiente. Eventualmente, para alguns produtos mais específicos, nós precisamos de cabines especiais com diferencial de pressão atmosférica, né? Perfeito. É artesanal, mas não é arcaico, não né? É arcaico. Muita tecnologia envolvida. Muita tecnologia. Então a gente precisa, né, de toda uma estrutura e de conhecimento técnico para garantir a confiabilidade do produto. Então por que a gente faz isso? É obrigação? Sim, é obrigação, mas é o nosso papel para a sociedade. Nós estamos na farmácia para garantir que você, consumidor de produto manipulado, industrializado, seja o que for, qualquer produto para a saúde que você adquire tem a mão de um farmacêutico como garantia. Legal. Isso é muito importante, doutora Thalita e doutor Matheus, que a doutora Gelza falou. Procure sempre uma farmácia que tenha um farmacêutico. Procure o seu farmacêutico, isso é importante. Procure o seu farmacêutico. É assim, é importante ressaltar para quem está em casa toda a segurança que a farmácia magistral oferece, tanto quanto os medicamentos industrializados. Sem dúvida. Uma coisa que eu também acho muito relevante são as opções de tratamentos que a farmácia magistral oferece para o paciente em termos de nutracêuticos, vitaminas, minerais, produtos de uso externo, de uso interno, que muitas vezes o farmacêutico pode prescrever e utilizar esses recursos para cuidar do paciente, que pode também a farmácia magistral para ser cuidado. Porque a gente vê que muitas vezes a tendência é ir à farmácia mais próxima, que pode ser muitas vezes a farmácia comercial, né, a mais usual. Então é importante que as pessoas reconheçam, ou pelo menos conheçam e saibam, né, que a farmácia magistral também é uma opção de cuidado, também é um estabelecimento de saúde. Até pegando o gancho da fala do Dr. Alex, né, o bordão é "tenha um farmacêutico para chamar de seu". Isso aí. Né? Então, tem o seu farmacêutico de confiança, aquele com quem você conversa, que você pode levar o seu exame para ele dar uma olhadinha. Ou se você quer uma consulta farmacêutica, ok, vai ter um espaço para você sentar de forma privada, colocar a sua situação, e o farmacêutico ali, de acordo com a sua habilitação, vai colocar à disposição os seus serviços. Então, a farmácia magistral, por exemplo, ela pode oferecer produtos da medicina alopática, da medicina homeopática. Florais, né? Produtos cosméticos, produtos classificados como suplementos alimentares. Então tem todo um elenco bastante variado e disponível para o cuidado de quem chegar até a farmácia. A doutora Gelza falou da questão dos cosméticos. Existem cosméticos personalizados que você só consegue fazer na farmácia magistral. Sim. Porque a indústria ela não consegue abraçar todas as necessidades de cosméticas. Ela não consegue, ela tenta aquele padrão de tentar fazer uma média da sociedade, mas só que nós temos, cada ser humano é um universo, é único, essa singularidade das pessoas. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que a farmácia magistral só vai preparar medicamento. Não, ela prepara também cosmético, e o farmacêutico é um profissional que lá na grade de formação profissional dele, ele estuda cosmetologia. Tecnologia de cosméticos. Ele estuda tecnologia de cosmético, então ele tem todo esse conhecimento para aplicar o quê? A um cosmético voltado para essa especificidade. Por exemplo, você às vezes tem certos tipos de substâncias que a pessoa é alérgica. E aí ela não pode ter contato com essa substância. E aí os produtos que são demandados pela indústria, mesmo sendo cosmético, de um risco sanitário menor, mas o problema é que a alergenicidade, ela independe disso. Por quê? É a relação da substância com o organismo daquele indivíduo. E aí, lá na farmácia magistral, ele vai conseguir também essa personificação até nos cosméticos. Deve ser muito importante. Assim, uma coisa que eu fico apaixonada, nós já recebemos amigos de farmacêuticos magistrais aqui para a gente conversar, como a Lívia. Sim, sim. Né? Uma coisa que eu fico assim, apaixonada são as possibilidades cosméticas de uso externo, como anti-idade, para melasmas, para manchas. Os anti-ages, né? Você é cliente dela, da doutora Lívia. Por isso que você não apresenta até a idade que você tem, né? Mas eu fico apaixonada. Hoje a gente poder mandar manipular um filtro solar com ácido, já com o ativo. Hoje você previne doença e trata ao mesmo tempo. Hoje a gente vê que as possibilidades são muito grandes. É uma atividade muito dinâmica, né? Por quê? Porque o farmacêutico ele vai atender a demanda que chegar para ele, como o professor Alex falou, de acordo com a necessidade individual. Então, por exemplo, acne. Eu tenho um produto para acne, só que a acne do adolescente é uma, a acne do adulto é outra, a acne da grávida é outra, a acne da mulher pré-menopausa é outra. São fatores desencadeantes diferentes que vão necessitar de cuidados específicos. Então, o sabonete que o adolescente usa para controlar a oleosidade, ele não vai servir para a mulher na menopausa. Legal. É outro ambiente, né? É uma pele diferente, funcionamento diferente. Então,
com essa análise, essa conversa, essa troca de informações entre o cliente e o seu farmacêutico, é possível prover, então, uma solução única, individualizada, garantindo que esse cuidado vai trazer, né, o benefício e o bem-estar que o paciente procura. Eu costumo dizer, né, que o profissional farmacêutico, como a doutora Gelsa está falando, essas características todas, por exemplo, de um ponto só da acne, dessa variabilidade. A sociedade tem à disposição um profissional extremamente capacitado, que estuda durante 10 semestres, ou seja, são 5 anos de um estudo aprofundado, com essas informações que a sociedade tem, muitas das vezes, né, doutora, de forma gratuita. Na farmácia magistral, tem esse profissional ali, justamente para quê? Para que ela tenha resultados. A coisa é científica, há um conhecimento. E a farmácia magistral, meus amigos, no Brasil, ela é muito moderna. A doutora sabe, ela conhece outros, a farmácia magistral de outros países. A farmácia magistral brasileira, ela é de vanguarda. Ela não deve a país de primeiro mundo nenhum. É uma coisa que eu acho muito interessante, quero assim, deixar um abraço e meu agradecimento. A rede Drogavet de Manipulação é nossa parceira aqui no nosso programa, né? Uma rede que eu admiro muito, mas eu fico assim muito admirada. Gelsa falou muito bem sobre aqueles papeizinhos, né, orodispersíveis. A gente produz esses papeizinhos até para pets, para o bafinho, né? Até para o bafinho, né? Porque a gente vê que muitos tutores que valorizam muito o cuidado do seu pet, que é como tratado muitas vezes, né? Até como membro da família. É a família multiespécie. Hoje o direito reconhece como família multiespécie. Ah, que interessante, porque isso é uma realidade. Sim, é uma realidade. Né? Dessa semana lá na minha casa, minha mãe comentou com a moça que cuida da nossa casa, a secretária, ela deu comida pro nosso cachorrinho e ele vomitou. Ela falou, olha, se você fizer isso, a Thalita te mata. Eu falei, eu vou ter que comprar, porque a minha filha não vive sem ele. É um amigo, é um membro da família que a gente cuida da mesma Até forma. um ponto de apoio emocional, né? Você falou de cuidado com pets, o meu gato, quer dizer, o gato da minha filha, Giovana, né? Tem que dar o mérito, né? O Foguinho, ele fez 12 anos. E ele está com um probleminha renal. Então está precisando de usar um medicamento e foi um medicamento manipulado. É uma mini cápsula, a cápsula número 5. Eu não consigo abrir. Eu não tenho, né? Me dá aflição, eu amasso as tampas todas. Né? Então eu não consigo produzir, mas eu consigo administrar. E é muito pequenininha. É muito pequenininha, porque você tem que ser ligeiro com o gato, né? Abriu a boca, arremessa, senão já era. Eu já fui parar em pronto-socorro por causa de dar remédio para gato. Né? Ele se revoltou comigo. O filme orodispersível é uma alternativa ótima, porque você coloca sobre a ração, lhe dá uma lambidinha, cola na língua. E pronto, já foi. Então, assim, são alternativas bastante interessantes, né? Então, assim, a gente vê que o campo de atuação do farmacêutico magistral é muito amplo, né? Não é só o produto para uso humano, temos produto para uso veterinário. Dentro do uso humano, temos as diversas faixas etárias, né? Eu tenho uma colega em Minas Gerais que ela abriu uma farmácia exclusivamente de preparações pediátricas. Nossa, deve ser um sucesso. Só para demandar pediatria. Então, assim, e a farmácia magistral, ela pode produzir, inclusive, para a unidade de saúde, para unidades hospitalares, mediante um contrato de prestação de serviço, né? Tem todo um respaldo jurídico para isso, para que você possa colocar um medicamento individualizado dentro do atendimento hospitalar. É fantástico. É fantástico. Tá? Porque vai aquele medicamento exatamente para aquele paciente, para ser usado naquele período, zero desperdício. Adequação à necessidade que foi trazida até o farmacêutico e o conhecimento técnico ali empregado para beneficiar o paciente. Queria colocar... Não, fica à vontade. Queria só colocar um receio de algumas... Queria colocar um receio de algumas pessoas, assim, da sociedade de uma forma geral, que tem até um certo medo de produzir, né, de solicitar os seus medicamentos nas farmácias magistrais, por haver o risco de muitas vezes não ir o seu ativo ou de falsificarem o medicamento, porque muitas vezes um linguajar que a gente recebe na farmácia. Existe possibilidade, mas também existe algum cuidado, até porque a vigilância sanitária fiscaliza, correto? Sim, eu poderia até dar uma resposta assim, para o consumidor, para a sociedade, para os nossos telespectadores. A nossa legislação, ela é muito rígida. Tá? Nós temos o artigo 273 do Código Penal, e a pena é muito pesada para falsificação de medicamento. Tá? Ela vai de 10 a 15 anos de cadeia. Tá? Então, assim, e foi considerado, falsificação de medicamento, em 2006, foi considerado crime hediondo. Tá? Então, é um risco muito grande. Não, assim,
Não tem como um farmacêutico que ficou 5 anos dentro de uma faculdade colocar o seu registro profissional para fazer uma coisa dessa. Então, assim, o risco é muito grande. Há um controle sanitário muito grande. Existem as análises fiscais que podem pegar esse produto para que seja analisado, para que veja se está presente ou não os componentes ali declarados. Então, assim, juridicamente falando, o risco é muito grande, juridicamente falando, por causa do nosso Código Penal já trata disso especificamente. Então, não compensa. Sem contar também que o próprio consumidor, né, doutor Gelson e doutor Alex, o próprio consumidor indo ali, fazendo a compra do medicamento na farmácia magistral e ele sentir que não teve o mesmo efeito, ele não vai comprar, ela mesmo acabaria. Então, sim, eu acho que é difícil, né? É muito difícil. E a gente também tem o seguinte, doutor Matheus, doutora Thalita, existe uma obrigação legal de manter todos os documentos relacionados à produção em arquivo por prazos variáveis, no mínimo 10 meses. Para alguns, 2 anos, para outros, até 5 anos. Fica arquivada toda a documentação referente àquela preparação. Então, assim, a qualquer momento, um órgão fiscalizador pode solicitar essa documentação para poder conferir tudo aquilo que está ali registrado, né? E o farmacêutico responsável técnico, ele é responsável técnico, civil e criminal. Ele responde nas 3 esferas por aquilo que faz, civilmente e penalmente. Entendeu? Ele responde nessas 3 esferas, tanto pelo que ele faz, como pelo que ele autoriza a fazer. Legal. Né? Então, existe toda essa questão fiscalizatória. A parte legal, a parte sanitária, a parte ética, né? Que é a atribuição dos conselhos profissionais, no nosso caso, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia, que estão agindo para garantir a defesa do interesse da sociedade. Legal. Tá? E a lei do consumidor, a lei 8.080, a lei 8.078, ela é bem clara que os fornecedores de produtos e serviços, eles têm a obrigação de garantir ao consumidor que os seus produtos, eles cumprem com as suas funções para a qual foi designada. Então, há uma preocupação, a legislação brasileira é muito avançada na questão sanitária, a coisa não está assim, solta, com pontas soltas, não. A responsabilidade que pesa sobre os ombros do farmacêutico é muito grande. Por isso que eu sempre falo para a população, valorize o farmacêutico. Procure o seu farmacêutico, porque ele é um profissional que está capacitado, ele tem todo esse entendimento jurídico, técnico, para poder lhe atender da melhor forma possível. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, o farmacêutico magistral tem uma responsabilidade bem grande. Não digo nem que é maior ou menor do que outros segmentos, mas é uma responsabilidade bem grande. Que tipo de perfil que vocês acham que é necessário que esse profissional tenha para atuar na farmácia magistral de forma mais específica ali, no cuidado, na responsabilidade, na farmacotécnica, no controle de qualidade? Olha, a gente tem um cenário hoje que eu costumo definir com 2 siglas, né? Existe o profissional RP e o profissional RT. O RT é o responsável técnico e o RP é o riscador de papel. Esse não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Porque o profissional farmacêutico, que é responsável técnico, ele tem que colocar a serviço da empresa que o contrata ou da empresa que ele mesmo abriu. Legal. E principalmente a serviço da sociedade, toda a sua capacitação técnica transformada no produto farmacêutico. Né? Então é necessário que ele garanta ter conhecimentos técnicos para a elaboração dos produtos, conhecimentos gerenciais para organizar a sua equipe de produção, né? Conhecimentos sobre comunicação para poder lidar com as dúvidas dos seus clientes. Então a gente pensa num profissional múltiplo. Ele precisa dominar a técnica, dominar a gestão, dominar a comunicação. Esse é um farmacêutico que está dentro de um perfil que o mercado magistral precisa e procura. Né? Então, não apenas, né? Eu tenho um CRF ativo. Parabéns, você e mais 22 mil no estado do Rio. Parabéns pela sua conquista, mas se você não desenvolver, não trouxer à tona o seu conhecimento, porque quem não é visto não é lembrado. É a premissa do marketing. Então, se o meu conhecimento não é visto, ele não vai ser lembrado. Então, enquanto eu não me apresento como farmacêutica à sociedade,
eu sou a mocinha da farmácia fulana. Eu não sou a doutora Gelsa farmacêutica. Então a gente precisa marcar essa posição. Eu e a doutora Gelsa estávamos conversando anteriormente, antes de começar o programa, justamente sobre essa questão. Dificilmente o farmacêutico, quando ele assume a responsabilidade técnica, principalmente na farmácia magistral, dificilmente ele não é líder de equipe. Legal. Ele faz parte, é inerente, tá? É como se fosse, é inexorável. Vai no pacote. É inexorável. Tem que ir no pacote. Ele é líder de equipe. Ele tem que mostrar que ele tem uma alta capacidade técnica, ou seja, ele tem que gostar, tem que conhecer química, físico-química, incompatibilidade, farmacotécnica, farmacodinâmica, farmacocinética, efeito adverso, efeitos colaterais, interações de medicamento, alimento. Ou seja, ele tem um arsenal, um rol de conhecimento que faz dele inexoravelmente um líder de equipe. Legal. Ele tem que ter essa característica. E o farmacêutico magistral, que não tem essa personalidade, que não tem externalizado esse tipo de atitude ali, às vezes, né, doutora Gelsa, não basta você determinar que faça, às vezes você tem que ir lá e fazer. Porque você tem que, aos seus liderados, mostrar que você faz e você sabe fazer. Sim. E o farmacêutico magistral, ele tem esse perfil, ele é líder de equipe. Né? Como tem aquela máxima, né, tem um símbolo lá dos lobos, abrindo o caminho, a alcateia, abrindo, o líder está ali na frente, abrindo o caminho, ou seja, quem é dado essa liderança é cobrado. Então, o farmacêutico magistral, ele tem essa característica inerente ao seu exercício profissional. Ele acaba sendo ali chefe de equipe, líder de equipe, até mesmo para decidir a conduta que aquela farmácia vai adotar frente ao público-alvo que ela vai trabalhar. O público PET, por exemplo, vai atender as farmácias magistrais para produtos veterinários, área infantil, por exemplo, a gerontologia. Nossa, acho sensacional. Crescendo demais. Que está crescendo e a nossa sociedade está envelhecendo porque a expectativa de vida aumentou vertiginosamente. Então, o farmacêutico magistral também tem que pensar que ele tem que se capacitar, por exemplo, no conhecimento das formulações gerontológicas. Veja, ele tem que estar na vanguarda, não tem como. É aquilo que a doutora Gelsa falou logo no início. Até ontem eu já estou atualizado. É verdade. Para amanhã está faltando. Não é? Doutora, aproveitar a oportunidade, a gente falou bastante da farmácia magistral, do farmacêutico magistral. E os prescritores, a senhora que roda esse Brasil todo aí, eles são mais adeptos ou eles têm um pouco de resistência a prescrever fórmulas magistrais ali para serem manipuladas? Olha, a maior resistência dos prescritores é em relação a como compor a fórmula, ou seja, em como adquirir conhecimento suficiente para propor uma fórmula. Falta de informação, né? Porque, veja bem, um profissional prescritor, ele tem independência na avaliação do paciente e na escolha da terapêutica que será adotada, correto? Perfeito. Quando eu trago a ele uma opção terapêutica, ele tem que se sentir livre para adotá-la e não compungido a adotá-la. Então, eu preciso transferir para esse profissional, né, um certo número de informações para aquele que tem a segurança de fazer opção. Não, eu preciso dessa preparação com essa associação que nessa opção aqui eu não tenho, mas o meu paciente precisa. Então, eu preciso transferir conhecimento. Ah, você está querendo dar aula para o prescritor? Não, eu quero mostrar que ele, dentro de um rol de temas que ele já conhece, ele pode se utilizar da preparação individualizada como mais um item do seu arsenal terapêutico. E isso demanda tempo. Entendi. Relacionamento. Né? Eu não posso chegar, né, no consultório: oi, doutor Matheus, tudo bem? Eu sou a Gelsa da Farmalex, isso aqui é o que a gente faz na manipulação. Valeu, muito obrigado e tchau. Não, é desse jeito. É relacionamento. Oi, doutor Matheus, tudo bem? Eu sou a Gelsa, sou farmacêutica da Farmalex. Vim trazer para vocês informações sobre os produtos magistrais que nós temos relacionados à sua especialidade. O senhor pode me escutar durante alguns minutos? É como se fosse, então, um propagandista, então. Ele Sim, exerceria essa função. Sim. O farma, ele ia ter que tirar um tempinho dele para bater lá no consultório do médico ali e falar: doutor, dentro dessa sua especialidade eu faço isso e isso. E dessa forma, né, as possibilidades são essas, né? E mesmo quando o farmacêutico não vai em pessoa, Alguém ele pode treinado. supervisionar
o propagandista, para que a gente consiga manter esse diálogo, né, de forma profissional, de forma técnica, não de forma invasiva. Da ética. Exatamente. O que a gente vê a indústria... A indústria tem vai esse em cima trabalho. do médico e pede para prescrever ali determinada A indústria marca. tem as suas ferramentas, né, o seu modelo de marketing, de divulgação dos seus produtos. E, por exemplo, eu estive semana passada em Ourinhos, interior de São Paulo. Estava atendendo uma cliente e numa vez anterior nós estávamos jantando depois de um dia de trabalho e na mesa ao lado tinha 3 homens assim, né? Também jantando. E conversa vai, conversa vem, um pescou a conversa do outro e tal. Ah, porque eu trabalho como propagandista de indústria. Ah, tudo bem e tal. Vocês são farmacêuticas? Qual indústria você trabalha? É a indústria do azulzinho lá, né? Eu falei, quantos produtos você trabalha, você divulga nessa indústria? 2. Quantos anos você tem como propagandista? 15. Eu falei, meu querido, eu trabalho numa farmácia com manipulação que tem 1.500 itens em estoque. Tem noção do trabalho? Do domínio de informação? É muito grande. É completamente diferente. Não vai lembrar. Então, o que acontece? Você precisa, né? Você precisa ter, né, um planejamento. E o farmacêutico dá suporte à farmácia, à equipe de marketing nesse planejamento. Para essa especialidade, o que nós temos? Qual é o nosso diferencial? Legal. Quais são as formas farmacêuticas que podem ser interessantes para esse segmento? Né? Eu posso ter o mesmo produto para 2 especialidades. Sim. Por exemplo, eu tenho antibiótico. Eu posso levar um antibiótico para um médico e para um dentista. Sim. Só que um médico ele vai fazer uma prescrição para ser usada durante 5, 7, 10, 21 dias, dependendo do antibiótico. O dentista faz como profilaxia. É verdade. Dose única no dia anterior, do procedimento. Então, odontológica. Cada caso, literalmente, é um caso. E o interessante, né, que nós temos uma ferramenta, doutor Matheus, doutora Thalita, que é a doutora Gelsa, que dentro do segmento magistral, nós preparamos para cada segmento médico, odontológico, médico veterinário, um documentozinho, um livrinho chamado Memento. Memento farmacêutico. O que é isso? São pequenos formulários, tá? Em que ali você vai ter as possibilidades, o fármaco, a sociedade conhece como princípio ativo, e como ele vai fazer as suas devidas dosagens e as suas possibilidades de combinação. Então nós temos esse recurso, que é os mementos farmacêuticos, que é elaborado pelo farmacêutico da farmácia magistral, que vai dando esse suporte aos profissionais prescritores. Até mesmo porque, como a doutora Gelsa falou, hoje já tem informações novas, fármacos, substâncias com atividades biológicas novas, inovadoras, e que a gente precisa estar atualizando e capacitando também. Então, há essa troca, essa comunicação dos profissionais prescritores com os farmacêuticos da farmácia magistral. Por isso que eu bato e repito naquela tecla. O profissional farmacêutico que trabalha em farmácia magistral, ele é muito dinâmico e ele tem que ter essa característica de liderança, de poder decidir, para poder divulgar essa informação com segurança, objetividade, para dar à população, entregar para a população serviços farmacêuticos e medicamentos manipulados, seguros e eficazes. Aprender a formular, eu realmente acho que é uma necessidade de todos os profissionais, né? Prescritores, eu quero dizer. Até porque, assim, em vários momentos a prescrição magistral ajuda muito. Tem outros momentos que só mesmo da indústria, né? O comercial, né? Nas drogarias. Deixa um abraço aí lá para o pessoal da Drogaria do Povo, também parceiros nossos aqui no programa. Mas aprender a formular, às vezes eu vejo assim 3 ativos relativamente simples, em que o indivíduo hipertenso toma um de manhã, outras vezes 2 pela manhã e 1 de noite, e seriam totalmente palpáveis deles serem tomados no momento só, se manipulados, e muitas vezes a um custo, inclusive, menor. Então, é uma questão que eu acho que é um desafio, né? Para os profissionais de saúde, de uma forma geral, é mais um aprendizado dos tantos que a gente já precisa absorver, aprender e acompanhar esse movimento. Mas eu vejo que muitas vezes traria muito mais até adesão ao tratamento para o paciente. Porque a adesão, não é falando só de valor em saúde, agora falando sobre preço, porque é uma coisa que a gente precisa pensar no custo-benefício para o paciente, né? Quando a gente prescreve. Acessibilidade ao medicamento. Não falo nem sobre trocar um ativo caro da farmácia comercial por um magistral. Não é isso.
isso. Mas tem vários momentos em que uma prescrição magistral traria muito mais bem-estar e realmente adesão ao tratamento por esse paciente. Porque na realidade o sucesso terapêutico, né, ele tem vários componentes, né? O medicamento ou produto para a saúde é um dos componentes, mas o comportamento do usuário desse produto é definitivo, né? Quem nunca, como farmacêutico, recebeu alguém no balcão, né, um paciente hipertenso, né? Olha, hoje a pressão tá boa, nem preciso tomar o remédio. Nossa, muito comum. Acontece, né? Eu recebi uma vez um paciente que ele contou uma história muito interessante, caminhoneiro, né? Tava indo aqui do Rio para o Espírito Santo, passou por Campos. O ajudante dele passou mal, ele foi ao pronto-socorro. Enquanto aguardava o atendimento do ajudante, passou uma pessoa da enfermagem e disse assim, você não quer aproveitar e verificar a pressão? Ah, tudo bem e tal. Estendeu o braço, mediu 20 por alguma coisa. Conclusão, o ajudante teve alta e ele ficou internado até estabilizar. E aí foi ao médico, ao cardiologista, fez alguns exames, saiu com uma prescrição. E ele tinha medicamentos dos 7 grupos de antihipertensivos disponíveis, ele tinha um de cada. Então era hipertensão severa. Né? E o que estava acontecendo? Ele, apesar de estar usando um medicamento para angina, aquela dor no peito, né, que incomoda, ele ainda estava sentindo a dor. Então ele chegou até a farmácia, doutora, eu fiz aqui o medicamento e tal, mas ainda sinto alguma coisa. Eu falei, vamos pegar a prescrição. Pegamos a prescrição e fui observar os horários. Então, alguns horários de administração de alguns medicamentos não eram as melhores escolhas. Falei, olha, vou fazer o seguinte, vou entrar em contato com o seu cardiologista, vou propor uma alteração e com a autorização dele a gente ajusta aqui e tal. Então, foi feita uma mudança no horário de 2 medicamentos. Falei, você volta comigo aqui daqui a 5 dias. Ele voltou feliz da vida, né? Enquanto ele estivesse no balcão, todos os pedidos que estavam sendo orçados eram atendidos. Porque o testemunho dele, né, da atenção, da efetividade, né, daquilo que foi proposto, né, era um estímulo para as outras pessoas ali para aviarem seus medicamentos também. Então essa é mais uma opção, a conciliação terapêutica, né? A observação da prescrição que foi feita autonomamente por um outro profissional de saúde, mas que o profissional farmacêutico pode avaliar e fazer uma sugestão de adaptação sempre com vistas à melhor atenção à saúde do paciente. O objetivo, né, é sempre, a preocupação é sempre o que? O benefício do paciente, do usuário de medicamento. Todos os profissionais de saúde, o farmacêutico incluído nessa corrente do bem, tem que ter a única preocupação, o melhor tratamento, a melhor terapia para a segurança do paciente. Por exemplo, a doutora Gelsa estava falando da questão do horário. Existem certos medicamentos, por exemplo, alguns medicamentos para controle de, como o povo fala, né, colesterol no sangue. Né, a colesterolemia, né, o colesterol sanguíneo. É um nome até meio complicado, dá um trava-língua. Por exemplo, existem as estatinas. Você tem a simvastatina, que ela sempre é tomada ali antes de dormir. Né, e já existe outro grupo de estatinas que ele pode tomar em qualquer horário. Sim. Por quê? Qual é a diferença? Aí, às vezes até uma confusão, né, doutora? Que alguns acham que é mais forte, menos... Não é isso. É simplesmente um componente técnico da área das ciências farmacêuticas chamada farmacocinética. Né? O tempo de meia-vida. Esse é um conhecimento que o farmacêutico tem pleno. Então, às vezes, o paciente está tomando o medicamento em hora errada, por quê? E não está tendo um efeito satisfatório, justamente por causa desses conhecimentos que o farmacêutico tem pleno, fervilhando, pronto para fornecer à sociedade. A simples adequação de horário, isso é importante. Com certeza, somos o profissional de mais fácil acesso da saúde, não é isso? Na atenção primária à saúde, que é aquele que recebe primariamente o cidadão no sistema de saúde, em muitos lugares, em muitos casos, a farmácia é o primeiro contato que aquela população tem de acesso à saúde. É uma coisa também que eu acho muito importante, que a gente vê que, eu sempre falo isso quando eu dou palestra, aqui no programa também eu falo, que a gente não tem o hábito como cidadãos, como profissionais de saúde, de falar para as pessoas, de cuidar das pessoas, dos nossos pacientes, da sociedade, até em casa.
de forma preventiva em relação às doenças. É sempre interventiva. Isso. E a gente vê que a farmácia de manipulação magistral oferece muitos ativos para prevenir uma infinidade de doenças relativamente comuns, eu diria até. Cotidianas. Né? Hipertensão e diabetes não são doenças comuns, mas a gente vê que são crônicas, muito frequentes. E que se as pessoas utilizassem, por exemplo, antioxidantes, anti-inflamatórios, a gente vê como que a médio e longo prazo a gente traria muito mais qualidade de vida, a gente entrega mais valor em saúde para o paciente. Eu vejo que a farmácia magistral oferece muitos recursos como esses para os pacientes e que muitos deles não sabem que a farmácia magistral é uma possibilidade também de tratamento, de acompanhamento. Isso é importante que a doutora Thalita falou, que hoje o farmacêutico, ele não é somente aquele profissional que tem pleno conhecimento da construção do medicamento. Além de ter esse conhecimento da construção do medicamento, ele teve que agregar um novo valor, que é cuidar das pessoas. Legal, isso aí. Isso é importante. Isso é importante a sociedade saber que ela tem esse profissional ao lado dela. E facilmente acessível. Está na farmácia magistral, está na farmácia comunitária, antigamente chamada de farmácia comercial. Está lá. Ou seja, não é somente você entregar um produto que vai resolver um problema de saúde da pessoa. É agregar esse valor, que é o cuidar da pessoa. Isso é muito importante. Isso a sociedade ela tem que entender que ela tem esse profissional à disposição dela. Eu falo que o farmacêutico magistral é um farmacêutico que tem medo, porque a gente sabe da responsabilidade enorme, é um perfil diferente. Eu falo isso para que as pessoas que estão acompanhando a gente em casa saibam que podem confiar nesse tipo de ramo. Porque muitas vezes, como é mais difícil a gente conhecer, pelo menos para o público leigo, né, conhecer o trabalho e a atuação do farmacêutico magistral, mas assim, é um perfil que a gente tem, né, nós três já atuamos também na farmácia magistral, e a gente tem medo, porque como você falou muito bem, Gels, é uma pequena indústria, então a gente vê todo um processo muito complexo. Eu costumo dizer que é desde aquele quilo de paracetamol que você recebe, até o peso médio, controle de qualidade da cápsula, que sai lá no potinho, lá na recepção para o paciente, é um controle em processo enorme, que por cada mão que aquele medicamento passa em cada etapa do processo, é de uma responsabilidade tão grande que chega a ser assustador. Então, se você não tiver ele com um olho no padre, outro na missa, o tempo todo envolvido em todos os processos, não é só na conferência da receita inicial, depois na conferência final, a gente vê que o controle é muito rigoroso e que isso garante muita qualidade. Eu costumo dizer o seguinte, Thalita, que a gente precisa focar, né, em algumas coisas. E uma frase que eu gosto muito é o que importa é o que interessa. E o que interessa é o benefício do paciente. Então, hoje, quando eu entro num laboratório, né, trabalhando com consultoria, fazendo avaliação de produtividade, né, análise de fluxo e tal, eu entro no laboratório e eu cumprimento a equipe assim: parabéns para vocês que vão transformar a vida de alguém para melhor hoje com o seu trabalho. Legal. Então, seja em que etapa, né, das tantas etapas que existem para sair, né, do insumo até o produto acabado, né, cada uma delas é igualmente importante. As responsabilidades em cada etapa variam, mas, né, a importância é a mesma. Né? Cada um que finalizar uma etapa está contribuindo para a promoção do bem-estar do usuário daquele produto. Né, doutora? Exatamente. Então, eu costumo dizer o seguinte: se você tem uma Ferrari, qual é a peça mais importante da sua Ferrari? Verdade, todas. Qualquer uma. Tirou uma porquinha do lugar, a Ferrari não anda. Forte. Né? Então, assim, mas o motor, ok. Mas se tiver sem freio? Mas e a roda? E se tiver sem roda? É relevante, né? Então, assim, são responsabilidades distintas, mas importância igual. Né? Então, essa visão é importante para o líder, para que ele não segmente a sua equipe. Legal. A equipe, da outra, a equipe é uma engrenagem. Né? E quando eu tenho essa visão de engrenagem, eu entendo, né, que a minha etapa alimenta a etapa da Aline, da Thalita, que alimenta a etapa do Matheus, que vai alimentar, até que o produto se concretize ali, se materialize finalmente. O pessoal que cuida da limpeza da área técnica. Verdade, nossa, fundamental. Que cuida da área da limpeza para evitar, por exemplo, a contaminação cruzada. Exatamente. Tá? Ao pesador, ao homogeneizador, ao encapsulador. Ou seja, qual é o grau de importância de cada um? 100%. É entrega total. Se ele está cuidando da limpeza da área técnica, é 100%, não pode haver falha. Eu costumo dizer que a farmácia magistral, ela está buscando uma eficiência da indústria aeronáutica.
A indústria aeronáutica, se você parar para analisar, eu estou falando avião de carreira, tá? É difícil cair avião de carreira, muito raro. Imagine, nós temos por dia mais ou menos 1 milhão de voos e decolagens no mundo de aviões de carreira. 1 milhão de pousos e decolagens no mundo em 24 horas. Legal. Imagine se fosse 1%, quantos aviões de carreira caía todo dia. E a gente vê Demais. que... Então, com todo esse cuidado, ainda cai avião, mas demora. É 0,00000. Ou seja, a entrega da indústria aeronáutica de carreira para evitar quedas de aeronaves de carreira é 100%. Não pode ser 99%. Não pode ser 99,9%. É 100%. É estar atento aos detalhes. Então, qual é o grau de importância dos seus profissionais? Daí que eu digo a questão da liderança. E o farmacêutico ele tem esse fio condutor. Verdade. Né? Eu costumo dizer que ele é o fio de Ariadna. O que é o fio de Ariadna? Para quem não conhece da mitologia grega, né, era a irmã de Minotauro. E quando Teseu foi desafiado, porque o rei Minos condenou Atenas a mandar 7 jovens para o sacrifício, e aí ela se apaixona por Teseu, ela dá lá o fio de novelo, para que ele fosse lá e cumprisse. Mas ele tinha o quê? Para poder sair do labirinto. Ele tinha esse fio condutor. Ou seja, ele era o guia para você entrar, cumprir a sua missão e sair dela ilesa. Então eu costumo dizer o seguinte, o farmacêutico, ele é o fio de Ariadna. Ele vai conduzir todo o processo na produção de medicamento. Na farmácia magistral, na indústria farmacêutica, sempre preocupação em quem? No consumidor, no usuário do medicamento. Esse é o foco. Excelente, nosso programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, doutora Gelza, aproveita, olhando para essa câmera aqui, faça suas considerações finais para o nosso amigo e nossa amiga que ficou assistindo até agora, doutora. Bem, inicialmente queria agradecer, né, pela audiência, agradecer o convite dos nossos colegas Thalita e Matheus, e reforçar que nós farmacêuticos estamos sempre à disposição da sociedade, né? Na farmácia mais próxima da sua casa, seja uma farmácia comercial, seja uma farmácia com manipulação. Se você tem alguma dúvida sobre o medicamento, sobre como utilizar, se o horário é compatível, pode com leite, pode sem leite, antes da comida, depois da comida, se mistura, se não mistura, vai existir um farmacêutico à sua disposição para te esclarecer, tá? Deixo aqui o meu abraço a todos, né? Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Saudações farmacêuticas e até a próxima. Deixe o seu Instagram também, certo. Gelza. O meu Instagram é o @GelzaRubia, Gelza Rubia, tudo junto. E lá você pode acompanhar o que eu faço na minha vida profissional, o que os meus gatos aprontam, o que o cachorro apronta. Né? Então, notícias de cursos, né? Notícias da atividade profissional e pessoal estão lá. Aguardo vocês, então, uma visita, serão todos bem-vindos. Doutor Alex, faz as honras também, por favor. Eu queria estar parabenizando a doutora Thalita, o doutor Matheus pela iniciativa. Quero agradecer você pela audiência e sempre focar nisso. Você tem um profissional, tenha um farmacêutico para chamar de seu. Se tiver dúvida em medicamentos, busque uma orientação com um farmacêutico na sua cidade, na cidade mais próxima, perto do seu trabalho. Vai ter sempre um farmacêutico ali pronto para te dar essa atenção que você precisa. Porque lembre-se, só se vive uma vez e saúde é muito importante. Queria estar agradecendo aqui a todos, doutora Gelza. O meu Instagram é Alex Baiense, né? O Baiense é sem H, @ALEXBAIENSE, Alex Baiense. Entre em contato lá, que vocês vão estar vendo lá o que eu faço, as minhas atividades. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também agradeço a vocês, né, meus amigos, por terem aceito o nosso convite. O nosso desafio, o nosso objetivo aqui no programa sempre é mostrar para a sociedade, né, o farmacêutico em todas as suas áreas de atuação. Aí, ao longo desses quase 2 anos, nós já recebemos farmacêuticos de áreas diversas aqui. Eu gosto de lembrar o que a gente faz as pessoas conhecerem é que elas têm um profissional à disposição, capacitado, responsável, com muita qualidade, que a gente procura conversar aqui no nosso programa, trazendo informações que possam agregar na vida das pessoas. Muito obrigada a vocês por terem dividido esse podcast com a gente hoje, tá? Aqui no nosso estúdio em Cabo Frio, tá bom, meus amigos? Obrigada. Até a semana que vem nós vamos receber aqui a nossa diretoria e o Flávio Badaró, que vai falar um pouquinho pra gente sobre judicialização. Até lá. Até a próxima.